subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 3. José. Resistir à tentação é possível. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora, a paz do Senhor para você também, pastor e superintendente da Escola Dominical, que estão nos honrando com as suas presenças, com os seus views e, acima de tudo, buscando um pouco mais de conhecimento da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Alexandre Coelho, gerente de publicações da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também comentarista das lições bíblicas de jovem deste trimestre, cuja temática central é o perigo das tentações. Vamos estudar hoje a lição de número 3, cujo tema é José, resistir à tentação é possível. Queria destacar aqui um resumo da lição que diz que quando temos temor a Deus, entendemos que é possível, pelo Espírito Santo, resistir às tentações. O texto áureo com o qual nós vamos fazer a leitura está no livro de Gênesis, capítulo 39, versos 7 a 20. Vamos fazer a leitura do texto sagrado. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele se recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José e não lhe dando ouvidos, ele para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele fugiu, a sua veste ficou na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio o servo hebreu que nos trouxestes para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor essas palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ele na casa do cárcere. A história de Gênesis que nós vamos abordar neste momento é uma história que mostra a vida de um jovem chamado José. Ele é descendente de Abraão, filho de Jacó, e um dos ambientes em que nós vamos abordar essa tentação, a tentação no ambiente profissional, e também vale a pena observar que uma mentira contada várias vezes pode soar como uma verdade. Vamos observar que a mulher de Potifar, ela contou a mesma história 2 vezes, 3, até que aquela história recebeu o crédito de ser verdadeira e José pagou o preço da sua pouca liberdade que tinha, afinal ele era um escravo, por força da mentira contada por uma mulher. José perdeu a sua posição de escravo para ser um escravo prisioneiro, piorando assim a sua situação social ali no Egito. Quando nós falamos sobre resistir à tentação é possível, nós queremos deixar claro que, como eu disse, nenhuma tentação pode servir de pretexto para que nós venhamos a pecar contra Deus ou para imaginar que nós não tínhamos qualquer tipo de possibilidade de resistir àquele tipo de situação. Como eu disse também no início, na nossa primeira aula, todas as pessoas são tentadas de alguma forma, né? E muitas pessoas, quando se fala de tentação, pensam logo naqueles 3 pilares: sexo, dinheiro e poder, quando na verdade muitas outras tentações e modelos de tentação atacam as
pessoas, né? O que atrai uma pessoa não necessariamente vai chamar a atenção de outra. Quando nós vemos a vida de José, vamos perceber que José nasceu numa casa dividida, não é? O seu pai, Jacó, tinha 2 esposas e 2 concubinas, e com as 4 mulheres ele teve diversos filhos, num total de 12. Jacó ali, ele teve arranjos familiares com os quais Deus não prestou ali o seu apoio, e apesar de Deus ter deixado claro que é um homem e uma mulher, Jacó ele segue as estruturas e aquilo que se fazia no seu tempo e acaba tendo um lar com várias mulheres, ou um lar onde os filhos não eram realmente respeitados, amados, não tinham atenção total do pai, e que disputavam entre si, tanto as mulheres quanto os filhos, a atenção de Jacó. As mulheres disputavam a atenção de Jacó como um homem, e os meninos e a filha de Jacó também disputavam a atenção dele como pai. Portanto, quando nós fazemos arranjos humanos para tentar acomodar situações com as quais Deus não nos orientou, Deus não nos outorgou, nós acabamos pagando um preço razoável por desobedecer às orientações de Deus. Porque adaptações humanas feitas para acomodar as relações que acontecem entre homens e mulheres sempre cobram o seu preço. A Bíblia também deixa claro que José, ele não era tão benquisto por seus irmãos. Quando, por exemplo, ele conta o sonho que teve, que o sol, a lua e 12 estrelas se inclinavam ali para ele, e que um feixe de trigo que ele tinha em mãos no sonho, os feixes dos seus irmãos se inclinavam diante dele. Ali a Bíblia diz que Jacó guarda aquelas palavras no seu coração, mas os seus irmãos ficaram com muita raiva de Jacó. A Bíblia diz que eles não podiam falar com Jacó de forma pacífica. A Bíblia não diz que eles não queriam falar. A Bíblia diz que eles não tinham forças, não podiam conversar com José como um irmão comum. Primeiro, por causa desses sonhos. Segundo, pelo tratamento que Jacó dava ao seu próprio filho, como sendo aí um tratamento diferenciado, privilegiado, algo que ele não fazia com os outros filhos. Tudo isso foi fazendo aí uma marcação negativa para que José pudesse ser mal visto pelos seus irmãos. Com o passar do tempo ali, nós vamos perceber na narrativa bíblica que os irmãos decidem matar José. Um dos irmãos o salva e diz: olha, não vamos derramar o sangue dele, vamos fazer com que ele seja vendido como escravo, e aí depois nós vamos conversar com o nosso pai para dizer que uma besta, um animal selvagem, o matou. Dessa forma nós vamos ver que eles vendem José, matam um cabrito, tingem ali a capa de José com o sangue daquele animal e levam para o seu pai. Naquela época não havia a tecnologia que nós temos hoje de exame de DNA para você verificar se aquele sangue era humano ou se era um sangue de um outro animal. Mas para todos os efeitos ficou valendo a história que os irmãos de José contaram. Um animal despedaçou José e o matou, e aqui está a capa dele cheia de sangue. E aí nós vamos ver dentro da história de José o pai dele chorando a morte de um filho que estava vivo. E aquilo ali foi corroendo Jacó com o passar do tempo. Esse é o aspecto da família de José. E no tocante a José, José foi vendido como escravo para o Egito, onde ele teve que lidar com a solidão e os maus tratos da escravidão. Vamos nos lembrar que a escravidão é um dos pontos que acompanha a história da humanidade, que eventualmente ainda aparecem notícias de pessoas sendo submetidas a um tipo de trabalho forçado, onde ela não tem hora para acordar, não tem hora para comer, ela é obrigada a fazer diversas coisas ali sem qualquer tipo de benefício. Isso é uma escravidão. E José ele teve que trabalhar ali na casa de Potifar, ele foi vendido ali para aquela família. E a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Observe que talvez muitos pregadores dos nossos dias não gostem de ler esse versículo, porque, para todos os efeitos, quando uma pessoa passa de uma situação boa para uma situação ruim, parece que na verdade Deus a abandonou, que Deus está longe ali do radar daquela pessoa, quando na verdade a Bíblia deixa claro que quando José foi vendido como escravo, Deus estava com José, e a Bíblia diz o quê? Que ele foi varão próspero. Aonde? No local onde ele era escravo.
né? Esse é um tipo de versículo que confunde aqueles que que pregam o advento da teologia da prosperidade, porque o próspero geralmente não é um escravo na teologia desses homens. O próspero é aquela pessoa que tem liberdade, que tem bastante dinheiro, bastante saúde, quando na verdade a Bíblia diz que mesmo José, preso ali ou escravo, nas duas situações, Deus estava com ele. Quando José era escravo, Deus deu sabedoria para José, a ponto de seu senhor Potifar confiar nele e colocar diante da administração das mãos de José, a administração da casa. E naturalmente, Potifar era um homem casado e ele naturalmente deixou claro ali que José não deveria tocar ali na esposa de Potifar. Pois bem, acontece que aquela mulher, a Bíblia diz que ela pôs os olhos em José e quis se deitar com ele. E a Bíblia diz que a cada dia ela ia falando com ele. Claro, toda vez que José era obrigado a entrar na casa, ele tinha que ouvir aquele mesmo discurso: venha se deitar comigo, vamos ter alguns momentos aqui, só nós dois, Potifar não está em casa, podemos ter aqui o nosso tempo, não vai ter problema nenhum. Só que a Bíblia deixa claro o que José fala: como faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? E aí entra uma grande questão. Não havia parentes de José no Egito. Ninguém que em tese conhecia José ia ficar sabendo se José tinha pecado ou não. Ainda assim, José manteve a sua integridade mesmo quando ninguém estava olhando. O seu pai não estava ali, seus irmãos não estavam ali, talvez aí outras pessoas que estivessem conhecendo um pouco de José não estariam por perto quando ele pecasse. Entretanto, ele deixou claro que ele estava sujeito a um código de ética que havia sido escrito no céu. Ele sabia que se ele se deitasse com a mulher do seu senhor, ele pecaria contra Deus. Ou seja, é uma tentação que está acontecendo dentro do ambiente de trabalho. E aí entra uma grande pergunta para que nós venhamos a fazer. Até que ponto o ambiente de trabalho tem sido um fator determinante para que nós venhamos a pecar? Até que ponto nós somos, no ambiente de trabalho, diariamente tentados e acabamos cedendo à tentação? Você pode ser um bom funcionário ou pode ser um mau funcionário. Você pode chamar a atenção de forma positiva ou pode chamar a atenção de forma negativa. José era um grande funcionário, obediente, e ele chamou a atenção da sua senhora e ela quis se deitar com ele, mas José se manteve fiel ao Senhor. José se manteve íntegro. Ele não permitiu que o seu ambiente profissional fosse um ambiente que o impulsionaria ao pecado e dessa forma Deus se agradou daquilo que José fez, da resposta que José trouxe para aquela mulher, ok? Então devemos deixar aqui esse relato diante de Deus. Ele não teve uma posição privilegiada quando chegou ao Egito, né? A definição de prosperidade bíblica, ela é diferente da definição de prosperidade de muitos pregadores que se arvoram em dizer que Deus está abençoando. Deus só abençoa quando você tem recursos, quando você tem saúde ou coisa parecida. A gente percebe que a Bíblia vai caminhar numa direção oposta a esse tipo de pensamento. A tentação sexual, ela pode, como eu falei, acontecer no ambiente de trabalho, como aconteceu com José. E José, a Bíblia diz que era o quê? Formoso à vista e atraiu a atenção de sua senhora, não é? E como eu falei, não havia nenhum parente de José para testemunhar da sua fidelidade, não havia ali nenhum parente que estaria chamando a atenção dele. Era ele sozinho e Deus. E ele se manteve fiel a Deus, apesar de todas as injustiças com as quais ele havia sido vítima, né? Sendo aprisionado pelos seus irmãos, vendido como escravo, perdeu sua liberdade, perdeu o convívio com seu pai, o pai que ele amava, perdeu o convívio com a sua família como um todo. Ainda assim, ele não permitiu que as adversidades pelas quais ele passou fossem os fatores determinantes para que ele pecasse contra Deus. Na verdade, ele até deixou claro que Deus estava com ele e ele não poderia pecar contra o Senhor nosso Deus. Então, o grande desafio, talvez, de muitos de nós hoje é se manter fiel quando ninguém está olhando.
É fácil nós nos mantermos fiéis e íntegros quando somos vigiados, mas quando nós estamos sozinhos, qual tem sido o nosso comportamento? Como nós reagimos em um momento em que nós não estamos cercados de olhares e somos desafiados a ceder a uma tentação? Até que ponto nós nos lembramos que, como José, ele diz, olha, não posso fazer isso, porque é um grande mal e eu vou pecar contra Deus. José qualificou o mal como mal. Nós não podemos qualificar o mal como sendo uma oportunidade para pecar contra Deus, uma oportunidade de ter algo em benefício próprio ou coisa parecida. Pelo contrário, nós devemos nos manter fiéis a Deus, sempre nos lembrando de que Deus está olhando para as nossas ações e que ainda que ninguém esteja olhando para nós, ninguém esteja nos vigiando para saber se nós estamos andando na linha ou não, Deus quer que, independente desses olhares, nós nos lembremos que Ele está olhando. Do mesmo jeito que Deus honrou José quando ele foi vendido como escravo, desta vez Deus ia honrar José, ele na prisão. Qual foi o preço então da fidelidade de José? Na perspectiva humana, humilhação e prisão. Valeu a pena em um primeiro momento, se nós formos pensar, valeu a pena a fidelidade de José? Aos olhos humanos parece que não. Por quê? Ele foi humilhado, ele foi preso, ele passou por um homem que cometeu um assédio sexual e uma tentativa de um crime sexual. Então, quando nós analisamos à luz de hoje essa perspectiva da humilhação e da prisão, nós podemos ser tentados a imaginar que Deus deixou José se virando sozinho, não é? Afinal de contas, Deus permitiu que aquela situação acontecesse, mas o projeto de Deus era muito diferente. Deus manteve ali a fidelidade de José, José também se manteve fiel e Deus proporcionou que aquele caminho que aparentemente era um rebaixamento, na verdade, era a base para que ele pudesse posteriormente ser o governador do Egito. Então, o Senhor estava também com José, tanto como escravo, como quanto prisioneiro. E a Bíblia diz que ele foi varão próspero também na prisão. Ora, alguém pode ser próspero num ambiente onde há pessoas detidas, onde pessoas que foram acusadas de crime estão aprisionadas sem ter liberdade para conviver com a sociedade? Pois é, mas a Bíblia diz que José foi varão próspero quando estava também preso no cárcere. Ali Deus o livrou, Deus o guardou e esse foi o preço da fidelidade na perspectiva divina. A tentação pode ser uma fonte de prazeres temporários, mas que vão cobrar o seu preço. E a Bíblia deixa claro, fuja da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. O apóstolo Paulo deixa claro, abstende-vos de toda aparência do mal, ou seja, ele orienta que se você à distância percebe que aquilo é mal, não se aproxime daquilo para ter certeza que aquilo que é mal. Quando você perceber à distância que aquilo vai te conduzir ao pecado, ele orienta, abstenha-se. Em outras versões, fuja da aparência do mal. Você não precisa chegar lá perto e experimentar e é realmente algo mal, não. A Bíblia orienta, você de longe já viu que aquilo vai te trazer problemas, afaste-se, porque essa foi a orientação que Deus deu ao apóstolo Paulo. Abstenha-se de toda a aparência do mal, ou seja, se já tem a aparência daquilo que desagrada a Deus, eu não preciso continuar no mesmo caminho para saber e provar aquilo ali. Deus orienta o quê? A que a gente venha a fugir da aparência do mal. Há pessoas que veem o mal e se aproximam dele, subestimando a tentação. Esse é o grande perigo com o qual nós podemos nos deparar e que nós devemos evitar. A tentação ela vai bater na nossa porta quando nós estivermos acompanhados, quando nós estivermos sozinhos, e nós precisamos ter a sabedoria de Deus, ser cheios do Espírito para evitar qualquer tipo de situação que venha ofender a pessoa do Senhor nosso Deus. A Bíblia nos mostra que José, na prisão, ele teve contato com dois homens que vieram da mais alta corte do palácio de Faraó. Esses homens tiveram um sonho, eles foram interpretados por José e ali naquela situação Deus vai usar José posteriormente para chegar até Faraó, trazer ali uma palavra para ele e o próprio Faraó pergunta aos seus conselheiros, acharíamos alguém em que haja o Espírito de Deus? Valeu a pena José ser fiel ao Senhor, valeu a pena José se guardar diante de Deus, de tudo aquilo que estava sendo oferecido para ele e que poderia conduzi-lo ao
pecado. Isso nos mostra, então, concluindo esta nossa lição, a tentação existe, mas ela é o que? Resistível. É possível resistir à tentação? Sim. E por mais que a tentação apresente prazeres mais rápidos e momentâneos, resistir à tentação vai fazer com que nós venhamos a ser pessoas que vão estar no centro do plano de Deus, guardados por Ele e dando prosseguimento ao projeto que Ele tem para cada um de nós. Portanto, permaneça firme e vigilante. Afaste-se de tudo aquilo que vai fazer com que você acabe pecando contra Deus. E acima de tudo, acerca de José, foi a convicção de que Deus esperava que José agisse de forma correta que o sustentou. Deus espera que nós venhamos a ser fiéis também. E foi justamente essa percepção que fez com que José, mesmo distante de todas as pessoas, pudesse permanecer puro e fiel no seu ambiente de trabalho. E foi justamente ali naquele ambiente de trabalho, no Egito, onde ele havia sido levado para ser humilhado, o Egito vai se tornar também a terra da exaltação de José, a ponto de, através da vida de José, Deus congregar não apenas o seu pai e os seus irmãos, mas toda a sua família, e ali, depois de mais de 400 anos, vão sair milhões de pessoas protegidos e guardados por Deus para um novo projeto, coisas que na verdade Deus já tinha alertado a Abraão que aconteceria. Então, você pode ser como José no ambiente de trabalho, pode ser que uma pessoa que é seu superior ou sua superiora esteja lhe assediando, buscando coisas na sua vida que você sabe que Deus não quer que você venha ceder. E aí fica essa mensagem. Você não é diferente de José. José também foi tentado nessa área, assim, ainda assim ele resistiu, ele pagou um preço, é claro, entretanto, o preço que José pagou pela sua fidelidade, Deus fez com que se transformasse em bênção anos depois, e de escravo e prisioneiro, José passou a ser o vice-governador do Egito, tendo ali um papel da parte de Deus que entrou para a história das Sagradas Escrituras, e a ponto de José, quando estava morrendo, ele disse, quando vocês forem embora, porque José cria na promessa de Deus, ele disse, quando vocês forem embora, tirem os meus ossos daqui. Somente quem tem fé em Deus, quem espera na promessa de Deus para a sua vida, pode ter uma postura como essa. Que Deus te guarde no seu ambiente de trabalho, que dê forças a você, te dê sabedoria e orientação para evitar a tentação sexual que pode acontecer no ambiente de trabalho ou em outros ambientes também. No caso de José, foi no ambiente de trabalho, mas a tentação sexual pode acontecer em outros ambientes e nós devemos estar atentos para que não venhamos a envergonhar o nome do Senhor cedendo à tentação. Que Deus te abençoe grandemente.